Fala galera, André Ferreira aqui. Vamos continuar aquela série que a gente está fazendo de uma blockchain rudimentar. Nos últimos episódios aí a gente fez a implementação de um server com HTTP, um minerador, funções para fazer transferência, né? Eu continuei mexendo no código dessa blockchain, tá? Para deixar um pouco mais próximo do que a gente tem numa blockchain como da Ethereum, do Bitcoin e tal. Então eu vou mostrar aqui para vocês, depois da vinheta do nosso editor querido aí, vai. Valeu, voltando aqui, galera. Então vamos lá mostrar como é que está nosso projetinho. Então aqui, nas últimas atualizações que eu fiz lá no código, que está lá no GitHub, que está na descrição, eu fiz uma modificação aqui no packed.json, colocando esse módulo chamado concurrently, e ele vai rodar dois processos em paralelo, né? Vai rodar tanto o servidor quanto o minerador no mesmo, né? São dois processos, né? Obviamente que ele vai abrir dois nodes, e a gente consegue ver, né, o output de cada um deles aqui bonitinho e tal. Então, o servidor criando bloco, o minerador recebendo essa informação para poder processar e tal, por aí. E aí eu fiz algumas modificações, né? A primeira modificação grande, assim, vamos dizer, foi feita aqui dentro do Utils, que eu mudei um pouco aqui o algoritmo do hash, né? Antes a gente estava usando o SH-A1, né? Eu mudei para o SH256, que é o mesmo do Bitcoin, né? Esse hash, quem manja um pouquinho mais de hash, ele sabe que existe uma quantidade de colisões, né? E vencer as colisões são falsos negativos. Colisão acontece quando dois inputs diferentes geram o mesmo hash no algoritmo. O SH1 ele é bom para a gente testar, mas ele tem uma taxa alta, né, de colisões. Então, por isso que o SH1 foi evoluindo e virou o SH256, que é um hash maior e tem maior segurança, né, e é o que é utilizado em vários cenários, aí, em vários algoritmos, beleza? Então, eu só alterei, né, aqui, estava o SH1, botei o SH256, inclusive troquei aqui também no header do geração de ID, né? A segunda alteração, e aí sim foi uma alteração um pouquinho maior, né, que foi na parte de criação de hash. Então antes a gente gerava o hash recebendo as informações do cabeçalho, usando o nonce como chave, e gerava o hash simples, sem nenhum tipo de algoritmo de criptografia. Só que gerar um hash, mesmo que seja de um JSON de cabeçalho, é uma informação bem simples de ser gerada, né? Não tem nenhum tipo de dificuldade. Então qualquer hardware consegue fazer essa mineração muito fácil. Então a gente vai tornar ele um pouquinho mais difícil para poder gastar um pouco mais do hardware do minerador, né? E que esse é o princípio básico do Proof of Work, né? Você dá uma forçada no hardware para você precisar ter uma rede gigantesca de máquinas processando de forma simultânea, e assim você consegue distribuir o processo de mineração. Eu percebo aqui que o nosso minerador agora está consumindo um pouquinho mais de CPU, né? Tá usando, né, em comparação com o que estava antes, que não estava usando nada. Agora sim está usando, né? Está usando 29%. E aí, por que se deve esse aumento de uso de CPU? Aqui, em vez de gerar direto o hash, eu passo por uma função de criptografia antes, né? Com as mesmas informações de cabeçalho, passando o nonce como chave, tá? E aí, depois que eu gero a criptografia, que eu vou gerar o hash SH256, tá? Então, vamos ver aqui como é que funciona essa função de encrypt, que também é bem simples, tá? Eu estou usando o próprio crypto do Node.js, tá? Aqui fui lendo a documentação lá que está lá no próprio site do Node, né? Para fazer a implementação desse algoritmo aqui chamado AES, né? O AES 192. Então, basicamente, eu mando aqui o nosso nonce, né?
como um password, ele vai criar uma chave de criptografia e essas informações aqui do que ele está fazendo, né? Se alguém quiser procurar mais a fundo aí, fique à vontade. E aí eu passo aqui a informação que eu quero usar essa chave, que é o nonce, né? Que foi passado para string, criado uma chave buffer ali em binário. E aqui embaixo eu passo o nosso cabeçalho, que é uma string, né? Com dados do nosso bloco. E aí esse input é o TF8 e ele vai cuspir um base 64. Então, basicamente, é um algoritmo mais pesado, é um algoritmo que requer um pouco mais de processamento, né? Então, vai forçar um pouco mais o CPU, no caso, né? A gente está usando CPU, e se estivesse usando GPU, teria que ter um shader com o algoritmo do S192 e do SH256 para poder gerar, né? Desse retorno de base 64 aqui, que a gente recebe é que a gente vai gerar o hash. Então perceba, a gente deu uma encorpada no algoritmo para tornar ele mais difícil de ser executado, né? E eu aumentei aqui o nonce para 10.000. Eu tinha colocado numa última atualização 1 milhão e tal, mas ainda estava sem criptografia. E aí, colocando a criptografia, 1 milhão ia demorar uma eternidade para poder fazer numa CPU mais convencional, né? Eu botei 10.000 aqui. Perceba que esse aumento do tamanho do nonce, né, ele que vai fazer com que a dificuldade, né, que a gente tem na mineração seja maior ou menor. Então, quanto maior o nonce, maior a dificuldade para você poder minerar. Quanto menor o nonce, mais fácil é para minerar. Então, a gente consegue, usando esse parâmetro do max nonce, né, aumentar e diminuir a dificuldade, assim como todas as redes de mineração aí fazem. E é um processo relativamente simples. Você vai vendo quantas conexões tem, né, quantos mineradores tem ativo na rede, e aí você vai aumentando a dificuldade ali ou reduzindo, né? E aí, a alteração maior, né, foi feita aqui nesse script do minerador. Por quê? Para conseguir fazer vários processos em paralelo, né, porque se eu fosse deixar um processo só rolando, não ia ficar tão performático, eu estou utilizando essa biblioteca chamada Worker Threads, o próprio Node também, nada muito complexo. E basicamente essa API ela vai pegar e vai criar vários threads do mesmo processo, né? Então aqui, quando eu vou chamar essa biblioteca, eu posso puxar essa informação se é a thread que está, né, recebendo os dados, é a main, né, a principal, ou se é um worker, e aí eu posso escolher quantos workers eu quero trabalhar e tal. E aqui, esse parent port para a gente ter um canal de comunicação com a main thread, né? Então, assim, a nossa classe aqui não sofreu uma grande alteração. Eu até fiz uma função aqui que não precisa mais, depois eu vou até remover isso aqui. E eu fiz uma alteração aqui na função de minerar. Por quê? Porque antes, a própria função de iniciar a mineração, ela que executava a solicitação no server da blockchain para poder pegar o novo bloco para ir iniciar a mineração, né? Agora, quem vai passar para a thread qual é o bloco que tem que ser minerado vai ser a main thread, né? Assim como nos softwares hoje que a gente utiliza para poder fazer mineração também é assim, né? Vai ter uma thread controlando, vários processos rolando em paralelo e aí a main thread recebe esse bloco e repassa para todo mundo, tá? E aí o processo é basicamente o mesmo. Eu coloquei aqui uns processos em paralaxe, né, em paralelo, usando promiseal, nada muito complexo também. Quem nunca mexeu com promise do JavaScript é relativamente simples, depois dá uma olhada lá, é bem interessante, eu gosto bastante. E coloquei para rodar, acho que se não me engano, 50 parallax process dentro dessa promise, né? E aí aqui embaixo, aí sim a gente vai fazer a implementação do thread, né? Então aqui eu tenho essa verificação. Essa thread é a thread principal. Se for a thread principal, ela que vai solicitar o bloco. E aí no intervalo de 3 segundos ele vai solicitar o bloco lá para ver se teve uma alteração. Porque pode ser que outro minerador da rede já tenha achado aquele bloco
Então não faz sentido a minha mineradora continuar, né, o meu script de mineração continuar minerando esse mesmo bloco que já foi encontrado. Então ele vai fazendo esse ping e verifica se o bloco foi alterado, né, se existe um bloco novo. E aí, se existir um bloco novo, ele manda para todas as threads falando, ó, tem um bloco novo aqui, né, e atualiza aqui no registro do last block. E aqui embaixo é onde eu defino a quantidade de threads que eu quero abrir. Então, no caso aqui, eu tenho um for que vai abrir 10 threads. Aqui eu falo qual é o script, que no caso é o mesmo script que a gente está usando para gerenciar o main thread, também vai ser pro miner, né? E aqui eu faço um controle dessas threads dentro de um array. Eu preciso depois mandar mensagens para essas threads, né, em broadcast. Assim, nessa biblioteca do Worker Threads, quando você cria uma thread nova, ele tem uma função de onMessenger, né? E caso a main thread envie uma informação, ele vai conseguir processar essa informação. E então, aqui no caso, essa informação que eu estou recebendo, né? Aqui no caso esse aqui é o onMessage. Na verdade, esse onMessage aqui é o worker mandando para a main thread algum tipo de informação. Então eu tinha feito aqui um cabeçalho para a gente conseguir calcular qual é o total de hashes que está sendo gerado por todas as threads, né? Então cada thread vai mandando um sumário de como é que está o andamento interno de cada uma, e ele sumariza isso tudo e vai mostrando para a gente aqui no console como é que está o andamento, quantos mega hashes ou quantos k hashes ele está gerando, que é a medida de quantidade, vamos dizer assim, de volumetria da mineração. Para todos os algoritmos que eu conheço, usa a quantidade de hash por segundo, né? E aqui o total de processos executados até o momento, né? De hashes gerados até o momento. E aí essa função aqui acaba aqui, esse if acaba aqui. E aqui a gente vai para o código em si do miner, né? Então o miner, ele cria a classe, ele fica esperando uma mensagem da main thread para poder enviar esse novo job. E aí, sim, quando esse novo job ele é feito, ele é mandado, né? Esse novo bloco, aí é iniciada a mineração. Tá? É iniciada a mineração e de tempos em tempos, a cada 1 segundo, né? Porque no caso de cálculo de hashes por segundo, uma vez por segundo você vai atualizando essa quantidade e vai mandando lá para a main thread como é que está o hash rate, né, da mineração como um todo. Se eu quisesse até dar uma olhada aqui, essa questão do hash rate, né, a gente consegue ver aqui, vamos ver aqui, ó. Iniciou, criou um bloco, as threads receberam, e aqui ele está falando o hash rate, como é que tá, que no caso aqui está 1k hash, né? E aí ele vai atualizando essa informação de como é que tá o processo, até que uma dessas threads encontre a solução do bloco, e aí é mandado para o servidor como estava sendo enviado anteriormente, né? E aí tem ainda um pequeno bug aqui que eu vou arrumar, que é quando esse bloco é finalizado, as threads param de processar e fico esperando o próximo bloco. Isso daí ainda está dando um pouquinho de problema, mas eu vou resolver aqui e mandar pro Git, tá? Assim, essa atualização aqui é um pouco mais curta, por mais que essa blockchain seja uma blockchain de rudimentar, né, uma blockchain de teste, eu estou tentando chegar o mais próximo de uma blockchain em produção ali. Obviamente que tem muitos recursos que uma blockchain tipo a do Ethereum tem, que a gente ainda não implementou, como sincronia de dados, de nodes e tal, nodes de validação, enfim. Mas a gente está usando os mesmos algoritmos, né, de criptografia, de hash. Nós estamos utilizando a própria Ethereum para gerar carteira, para poder fazer assinatura de validação e tal.
como se a gente estivesse fazendo uma implementação básica da blockchain do Ethereum, né? Mas sem necessariamente estar mexendo no código do Ethereum, então a gente está criando do zero essa implementação. No próximo vídeo, né? Esse aqui vai ser um pouco mais curto do que os habituais, que estão sendo mais longos, né? No próximo vídeo, eu vou passar para vocês uma outra parte dessa brincadeira que eu já fiz, né? Inclusive, vou até mostrar aqui para vocês, que é uma wallet tipo a MetaMask, tá? Utilizando a nossa blockchain rudimentar. Então perceba aqui que eu já tenho a minha carteira ali, que é a carteira principal. Ele já consegue pegar o saldo dessa minha carteira, né? Fazendo a edição servidor. E aqui eu vou fazer as funções de transferência, você transferir, e os históricos de transferências, né? Os TX e por aí vai. E a gente fez já a implementação no Clyde.js lá, no último vídeo. E agora a gente vai implementar de fato numa extensão no mesmo cenário que a gente usa hoje, que muita gente usa, né? Usando a MetaMask. Então a gente vai ter a nossa wallet aqui da rudimentar, né? E aqui já está disponível no meu Git, no meu GitHub, essa wallet, tá? A rudimentar wallet extension. Vocês já podem ver o código dela aqui. Então a gente está usando a Ethers também na extensão, enfim. E aqui também está o código da Rudimentar Blockchain, tá? Então vai estar o link na descrição aí. Se você está curtindo aí o conteúdo que eu estou produzindo, dá uma força aí, dá um like, curte, manda para seus amigos aí. Gosto de reforçar aqui, eu estou soltando muito conteúdo de Web3 em andreferreira.com.br, tá? Então dá uma acessada lá, vai ter bastante artigos de Web3, vai ter alguns artigos de programação, algumas reflexões que eu gosto de fazer de vez em quando. E é isso, galera. Por enquanto é só. Valeu. Até mais.